Como é que pode um evento transmitido ao vivo para mais de 500 milhão de pessoas ainda ser tão questionado mais de 50 anos depois? O que será que alimenta essa dúvida que atravessa gerações? É exatamente isso que vamos tentar entender agora. A data é icônica, né? 20 de julho de 1969. Aquela frase famosa, um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade, ela ecoou pelo planeta todo. Só que para um grupo de pessoas, esse salto gigante nunca aconteceu na Lua. Teria acontecido, na verdade, num estúdio de cinema muito bem montado aqui na Terra. Olha, vamos pensar um pouco nos números. O programa Apollo não foi pouca coisa não. Envolveu mais de 400 mil pessoas trabalhando no projeto. A transmissão ao vivo foi uma loucura tecnológica para a época. Então, a pergunta é, com tanta gente envolvida, com tantos olhos no mundo inteiro assistindo, de onde é que saiu essa desconfiança toda? Bom, ela nasce de supostas falhas nas provas que todo mundo viu. E é aqui que a coisa começa a esquentar. O principal palco dessa briga de narrativas são as fotos. Aquelas imagens icônicas que deveriam ser a prova final acabaram virando a principal fonte de suspeita para os céticos. Então, bora dar uma olhada nos argumentos mais famosos. Vamos começar com um dos pontos mais clássicos de todos, a bandeira americana. Na imagem, ela parece estar ondulando, né? Aí vem a pergunta que todo cético faz. Como é que uma bandeira trêmula se não existe vento na Lua? A explicação oficial da NASA é que a bandeira tinha uma haste horizontal na parte de cima para mantê-la esticada, e aquelas ondas seriam só as dobras de como ela estava guardada, que se mantiveram assim por causa da inércia ao ser aberta no vácuo. Outro mistério visual. Por que o céu da Lua é totalmente preto, sem uma estrelinha sequer? A turma da conspiração sugere que seria impossível recriar um campo estelar preciso em estúdio, então eles simplesmente não colocaram. Já a explicação científica, no entanto, é puramente fotográfica. Pensa só, a superfície da Lua, iluminada pelo Sol, é extremamente brilhante. Para a foto não sair toda estourada, a câmera usou uma exposição muito, mas muito rápida. E essa velocidade toda não era suficiente para captar a luz fraquinha das estrelas distantes. E que tal as sombras? O argumento aqui é que, com o Sol como a única fonte de luz, todas as sombras deveriam ser perfeitamente paralelas. Mas em algumas fotos, elas parecem apontar para direções diferentes, o que para os teóricos é um sinal claro de iluminação de estúdio. A contrapartida científica é que a perspectiva, junto com o terreno irregular da Lua, pode criar essa ilusão de ótica, fazendo as sombras parecerem tortas. Ok, já falamos bastante das fotos, mas a discussão não para por aí não. Agora a gente entra num campo um pouco mais denso, a física. O espaço é um ambiente incrivelmente hostil, e as dúvidas também se concentram na capacidade da tecnologia daquela época de superar esses perigos todos. O ponto central aqui são os cinturões de radiação de Van Allen, umas regiões de energia super intensa que ficam em volta da Terra. A pergunta é bem direta: como os astronautas sobreviveram a atravessar essa barreira que seria letal? A NASA explica que a rota da Apollo foi toda planejada para passar bem rápido pelas partes menos intensas dos cinturões e que a própria estrutura da nave oferecia proteção suficiente para a tripulação. Se a aterrissagem foi mesmo forjada, precisaria haver um motivo muito poderoso. E esse motivo, segundo a teoria, tem nome: Guerra Fria. Para entender a pressão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Olha só o cenário. A União Soviética estava na frente. Lançou o primeiro satélite, o Sputnik. Mandou o primeiro homem para o espaço, Yuri Gagarin. Os Estados Unidos estavam perdendo. Então a famosa promessa do presidente Kennedy de chegar à Lua não era só uma meta científica, era uma questão de orgulho e segurança nacional. E o tempo estava acabando. E aí a gente chega no ponto-chave. Na Guerra Fria, tecnologia era propaganda. Demonstrar superioridade no espaço era como provar que o capitalismo era melhor que o comunismo. Nesse cenário de vitória a qualquer custo, a teoria sugere que, se não fosse possível chegar à Lua de verdade, forjar o evento seria a única opção para vencer a corrida. Isso tudo nos leva à parte final da nossa análise. Por que, mesmo com todas as refutações e novas evidências, como fotos recentes da Lua mostrando os locais de pouso da Apollo, essa desconfiança ainda ressoa com tanta gente? Este número é impressionante. Mesmo hoje, pesquisas mostram que cerca de 1 em cada 10 pessoas ao redor do mundo ainda tem suas dúvidas. Isso não é um fenômeno pequeno, de nicho. É uma corrente de pensamento bem significativa e que persiste com força. A persistência dessa teoria pode ser explicada por alguns fatores. Existe uma desconfiança geral em governos, né? Tem também o apelo de sentir que se possui um conhecimento que a massa não tem,
E vamos ser sinceros, uma história sobre uma farsa épica é, para muitos, bem mais interessante do que relatórios técnicos complicados. E claro, a internet potencializou tudo isso, de uma forma que a gente nunca imaginou. No final, o enigma da missão lunar nos deixa com esta pergunta. Diante dos mesmos fatos, das mesmas fotos e dados, por que surgem interpretações tão radicalmente opostas? Talvez a história da ida à Lua seja também uma história sobre como cada um de nós constrói a sua própria verdade.